Oi, gente, tudo bem? Oitava live do Fila Preferencial. Gente, nunca imaginei que fosse falar isso um dia. Clube Travessia já entrou, hoje vai ser uma live diferente, gente. A Mari já solicitou aqui pra mim. Visualizar. Oi, Gabs. Peraí. Ixi, não tô. Eu tô apertando visualizar aqui, mas não tá indo. Peraí. Ô, diabo. Oi, Flávia. Mari, fica calma aí que eu tô. Eu tô tentando aqui. Transmitir ao vivo. Aí. Agora foi. Acho que deu. Oi! Oi, tudo bom? Você me Tudo escuta? bem? Escuto, você tá me escutando, tá me vendo bem? Tô. Eu não vou colocar o meu fone porque o microfone dele é muito ruim. Ah, tá bom. Não, eu tô de fone porque pra eu te ouvir melhor, que o som dispersa menos, né? Tá. Me fala uma coisa, minha câmera tá direitinha, tá me vendo inteira. Acho que você tem que pôr. Não, você não tá tão centralizada. Você tem que virar um pouquinho mais. Pra mim é direita, então acho que A minha como esquerda? deve espelhar. Deixa eu ver. Não, pro outro lado. Ah, beleza. É que o telefone espelha, Foi. né? Agora um pouquinho pra baixo e acho que tá bom. Isso. Beleza. Tá direitinho assim? Tá. Tá. Ah, tá ótimo. O que importa é tá aparecendo. Tá sim, tá sim. Então, vamos lá, gente. Hoje é uma live um pouquinho diferente do que eu tenho feito com frequência, né? Já fiz uma live sobre Harry Potter. Então, essa é a segunda live 100% literária, né? Que o tema não tem a deficiência, que é o meu tema meio que principal, mas enfim, falo das duas coisas, na verdade, né? Porque as duas estão eu tô muito imersa nas duas, né? Então, eu convidei as meninas do Clube Travessia para conversarem comigo sobre esse livro que eu terminei de ler e por coincidência eu cheguei lá na página delas, elas tinham acabado de ler também e eu achei o conteúdo de vocês muito legal e a gente se conhecia assim Obrigada. meio que vagamente, né, da Faculdade de Letras e eu conheci acho que a Melissa de alguma disciplina que a gente fez. E aí a Mari tá aqui representando as meninas do Clube Travessia. É... Pedir para você se apresentar então para todo mundo. Bom, então. Você e o clube, né? Na verdade. É, eu sou a Mari, né? Boa noite, não sei se é boa noite, se é boa tarde, esse horário tá confuso. Então, eu sou a Mari, eu fiz letras também lá na USP, eu sou da turma da Bia de 2011, né? Que E fez a as live meninas passada, quem viu, acho que umas três de lives Harry atrás, Potter. que foi do Harry Potter. É. E é, eu conheci as meninas, na verdade, elas são um ano depois do meu, elas são de 2012, Uhum. a maioria, Eu né, do também, eu entrei em clube. 2012. Ah, então elas são da sua turma, né? Sim, E aí a gente acabou se conhecendo, né? Fizemos amizade, porque na letras é aquela coisa, né? E aí depois que a gente se formou, a Gabi e a Melissa, elas falaram, por que que a gente não faz um clube de leitura? E aí a gente começou a se reunir para ler livros, né? Todas juntas, e aí a gente se juntava para discutir. Então isso começou mais ou menos há um ano atrás. Aí, esse ano, elas falaram, por que que a gente não faz um Insta, né? Só que nós uhum. somos várias, né, para administrar o Insta. Então, a gente selecionou um pouquinho, a gente organizou só nós as cinco para fazer a curadoria e tal, mas a Sim. gente também tem espaço para convidados, né? Então, toda quarta e todo domingo a gente tem convidados e aí a gente chama as meninas que também participam com a gente do clube, né? E outras pessoas também. Uhum. E aí o Instagram tem pouco mais de um mês aí.
E o último livro que a gente leu foi o da Sally Rooney, né? O Pessoas Sim, Normais. que a gente E vai foi discutir aqui que a hoje. gente vai falar. Uhum. E foi, assim, uma discussão, para mim, foi a melhor discussão até agora. Nós só fizemos três, mas foi a melhor até agora, assim. Sim, que E legal. porque foi a que gerou mais coisa. Que bom, né? E é um livro que é engraçado. Eu tava pesquisando umas coisas para entrar na vibe hoje, é, sobre o livro e a recepção, lendo umas resenhas e tal. Que ele tá muito bem falado no exterior, né? A série lançou agora, acho que foi, deve fazer umas duas Na BBC, semanas. né? E é uma série que, tipo, não tá aqui ainda, porque ela é daquele Hulu, né? Que é um streaming que não existe Ah, é da aqui. Hulu, É o exato. mesmo do Conto da Aham. Aia. Sim, sim. E ainda não chegou aqui, ainda não tá em algum streaming daqui. Mas tá todo mundo, assim, cobrindo de elogios, sabe? E ela tá super best-seller lá. Eu só tô vendo a hora que vai chegar o hype desse livro aqui. Porque Mas não sei. Você acha que vai chegar o hype? Não? Então, Não talvez por sei. causa da série, né? Talvez. Eu não vi, Sim, não consegui assistir ainda, mas muitas vezes o que acontece aqui no Brasil é isso, né? Que os livros chegam muito na mão das pessoas por causa do audiovisual, né? De alguma adaptação, sim. né? E então, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho. Diga. Eu consigo ler aqui os comentários, mas se você vir alguma pergunta, algum comentário que você achar legal e quiser ir falando, você fica livre, tá? A live Beleza. é de nós Tá. duas. Tá. Na verdade eu já falei para as meninas para elas irem ajudando também. Se às vezes um comentário passar desapercebido, elas comentam de novo, falando, ó, Beleza. tal Ai, que pessoa falou ótimo. isso. E aí Temos, estamos com uma temos, equipe, estamos assessoradas. sim, a gente tem produção. Tá chique. Enfim, e eu queria perguntar como é que vocês chegaram a ler a escolher esse título? Porque, como a gente Então, falou, na ele não verdade, tá tão na boca das pessoas ainda no Brasil, né? Mas eu já vi várias pessoas sim. que conheciam, assim, na hora que eu postei sobre e tal, mas né, ainda não tá na boca das pessoas. Como é que vocês chegaram até ele? Então, na verdade, a gente tinha discutido. O livro que a gente discutiu foi da Djamila Ribeiro, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? Foi Uhum, o primeiro que a gente discutiu. E aí a gente, depois que foi a primeira discussão, aí a gente ficou super empolgada e tal, só que a gente falou, acho que seria legal a gente ler alguma coisa mais literária, né? Porque o livro da Djamila são ensaios que ela sim. produziu, acho que para um site, né? E aí a gente falou, então vamos ler Chimamanda. Aí a gente foi pro livro de Hum, contos dela, No que é Seu maravilhoso Pescoço. também. Sim. Só que a gente demorou muito para se encontrar. Todas as vezes a gente ia, né? Ai, não, essa semana não vai dar, não sei o quê. E aí a gente acabou passando muito tempo, perdeu aquele timing da leitura. Uhum, E nem todas conheciam Chimamanda, não tinham lido Chimamanda, então uhum, a gente sentiu que faltava um pouco, digamos, de background, assim, porque ela relembra muitas coisas das outras obras dela, né? Então, sim. quem conhece um pouco mais da autora curte muito, mas quem não leu, não necessariamente outras coisas, ou não tem esse background, não necessariamente curte. Sim. E aí a gente Rapidinho, para quem não teve. conhece, a Chimamanda, ela é uma autora nigeriana e que é muito feminista, enfim. E o livro mais famoso dela, acho que é o Americana, né? É, Acho que é o que as pessoas acho que é o. mais conhecem. Ela é E o Hibisco maravilhosa, fica Roxo a eu também dica. acho que tá começando mais também a fazer bastante sucesso, eu acho, o Hibisco Roxo, não sei. Sim, o Bisco Roxo, acho que ela ganhou uns prêmios, né? É, E o sim, Americana tem uma pegada mais juvenil, assim, né? Assim, não juvenil, mas jovem, assim, é uma leitura bem gostosa, jovem, né? sim. E Enfim. aí, E quando aí? terminou a leitura, a gente ficou naquela, né, coisa assim de, vamos continuar pegando uns livros assim densos, porque as discussões que a Chimamanda traz são bem densas, né? Sim, E sim. aí a gente falou, por que que a gente não muda um pouco? E a gente estava na proposta de ler sempre mulheres, procurar ler sempre mulheres. Afinal, o grupo só Uhum. tem meninas, né? Então a gente Ótimo. falou, é nada mais justo. E aí a gente estava na discussão e aí a gente começou a pesquisar na internet. Bom, então o que que a gente vai ler? Uhum. E desse jeito, aí a gente começou, as meninas seguem o Clube do Livro da Reese
Witherspoon, Ah, sei. da Oprah. E aí começamos a ver lista de mais vendidos, New York Times, essas coisas, Sim. e chegamos na Sally Rooney, né? Que Uhum. aí foi aquela coisa, acho que vai ser uma coisa mais tranquila, é uma autora mais jovem, né? Mais ou menos, né? Talvez não seja, né? E aí a gente ficou naquela de, então agora vai, vamos ler Sally Rooney, que é best-seller, é não sei o que e É, só tal. que no fim é super literário, né? Então, e aí a gente, enfim, a discussão foi muito boa por causa disso, porque gerou muitas inquietações o livro, né? A gente, na reunião, acho que nós estávamos em 13, se eu não me engano, e Uhum. as opiniões, elas não foram unânimes, né? Então, foi bem, assim, engraçado, porque eu fui aquele primeiro. E eu Uhum. terminei o livro, logo assim que a gente decidiu e foi a reunião, eu li o livro direto. E É. aí, todo mundo que ia terminando ia me mandando mensagem no particular. Uhum. A Gabi do grupo tá falando que a gente foi enganada por nós mesmas. Realmente Sim. foi essa sensação. E aí todo mundo vinha falar comigo, Mari, o que acontece nesse livro, Mari? Mari, é muito. Ai, que angústia! Ai, que Sim. raiva! Ai, a Mariane! Ai, não sei o quê! E aí todo mundo vinha falar comigo e era sempre a mesma história, né? E eu acalmando todo mundo, jogando ali uns panos quentes e tal. Não, gente, Sim. calma. E porque é um livro É, mesmo que eu falo que esses livros, essas leituras, não sou eu que devoro, são eles que me devoram. Porque assim, eu paro a vida inteira quando eu sim, gosto eu li demais num assim, do dia. livro, e esse foi um desses, sabe? E Eu li muito rápido, eu eu li num também, dia. Eu muito, leio muito rápido, rápido. mas esse foi muito rápido. É, então. Vamos explicar, fazer meio que uma sinopse pro pessoal. É, bom, vamos lá. Vou tentar, tá? Porque a história, na verdade, não é uma história muito complexa, né? Se você enxergar ela de uma forma mais distanciada, ela é um casal de amigos que no início são amigos, né? E acabam Uhum. ficando juntos durante vários anos da vida e eles vão e eles se separam e aí eles estão juntos, e aí eles se separam e aí eles estão juntos e é isso basicamente a história, né? Assim, É, o enredo nas linhas gerais, né? ele é E contado, né, desses marcos temporais, digamos assim, tem duração sim, de 5 anos, né, de isso. 2011 a 2015. Isso. E o que eu achei muito legal é que, assim, o primeiro capítulo tem uma data, não lembro qual é, um dia lá de 2011, e aí o capítulo Uhum. seguinte é tantos dias depois, aí depois, não sei quantos meses depois, não sei quantas semanas depois. E aí você vai seguindo, você vai só acompanhando os lapsos de tempo, né, que se passaram. É, e E sempre alterna a narração, né? Às vezes é a sim, Mariane que narra, às vezes é o Connell, que isso. é o casal protagonista da história, Sim, né? mas ele é em terceira pessoa, né? A gente até esquece que ele é em terceira Sim. pessoa, porque uma terceira pessoa é um narrador muito apagado, assim, né? Então a gente fica bem imerso nos acontecimentos, nos personagens, nos pensamentos deles e tudo mais. E eles têm, no começo, no início, eles têm uma diferença de classe social, né? No início, não, na verdade, superpassa o livro O livro todo, né? todo, É né? que é uma coisa mais gritante no início, porque ele, o Connell, ele é filho da faxineira da casa da Marianne. A Marianne mora numa casa grande, uma família rica e tal. Os pais dela acho que são médicos, né? Uma coisa assim. E, e o Connell é filho da faxineira. Só que eles estudam na mesma escola. Só que, ao contrário do que a gente poderia pensar, quem é popular é o Connell, que é do time de futebol, não sei o quê. E a Marianne é a excluída, né? Ninguém fala com ela, todo mundo acha ela estranha, enfim. E ela tá lá no intervalo da escola lendo No Caminho de Swan, né? Ela é meio bookworm, assim, né? Que nem a gente. É. E aquela pessoa estranha que fica lendo Proust no intervalo da escola. E aí eles fingem que não se conhecem na escola, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele vai buscar a mãe dele, ele acaba indo na casa dela, e eles, enfim, acabam desenvolvendo ali uma relação.
né? É. E você falou que vocês comentaram bastante sobre a linguagem, né? Sobre a forma do livro sendo do livro apresentar essa Escrita, né? narrativa, né? Então, na verdade, assim, esse foi o primeiro ponto polêmico, porque Uhum, quando eu li, eu tava muito mais preocupada. Eu acho que eu tava mais assim, tipo, não, eu preciso terminar, porque eu preciso saber o que vai acontecer, porque não é possível que vai ficar assim. Não, não, vou ler, vou ler, vou ler. E eu não prestei tanta atenção nessa questão da linguagem. Mas, como somos todas da letras, você uhum. sabe que o pessoal da letras a gente tem uma tendência a querer analisar, etc, né? E aí Sim, as a meninas fizeram. gente às vezes até coloca um freio do maníaco do livro né, para ficar analisando. É uma coisa que se torna muito segunda natureza. Você fala, ah, não, esse narrador é onisciente seletivo. Esse narrador é. Sim, exatamente. Enfim. E aí foi muito interessante, porque quando a gente foi para a discussão, a gente, para poder abarcar tudo, a gente decidiu que eu ia ser a mediadora e a Uhum, gente estipulou alguns tópicos. E aí eu falei, gente, então me ajudem a elaborar os tópicos, né? O que que a gente vai falar? E uhum. aí elas falaram, questão da escrita. Aí eu, Sim, nossa, questão da escrita? que Tá, geral, né? né? É. E aí a gente, na discussão, eu tô até aqui com uma colinha para eu poder lembrar de tudo, mas Uhum, algumas coisas que a gente comentou, que a escrita é travada e explora muito pouco cada fala, não desenvolve. Fica hum, muito assim no shallow, assim, sabe? Fala e sei. ok. Talvez seja um outro ponto que é um pouco da falta de comunicação entre eles, né? Que eles estão Sim, juntos, mas às vezes eles não falam, né? sim. Então, aí outra coisa, né, que elas falam, assim, a gente discutiu, escrita confusa, mas as coisas iam se completando. Ah, quando acabava um capítulo, eu tinha que voltar no outro. Se eu parasse de ler ali, eu tinha que voltar para retomar. E aí foi muito o que a gente discutiu, é o estilo dela, esses flashbacks. Aí o pessoal ficava, ué, mas aquele flashback parece que não tinha sentido ali naquele momento. Então, a escrita, ela incomodou bastante, assim, o grupo. Não como um todo, Sim, lógico, mas, assim, a maioria ficou incomodada com essa questão da escrita, sim. né? Então, que a história às vezes não ia. Teve gente que falou que só deslanchou a história quando ela foi para a Suécia, já é no Nossa, mas é fim já do quase no livro, fim. já é 70% da É, história, sim. né? Uhum. Então, Mas então assim, o que assim, que você sentiu? então, eu ia discordar Uhum, disso que você falou, talvez, assim, eu entendo que vocês. Eu enxergo, sabe? O porquê de vocês dizerem isso, que a escrita talvez possa parecer confusa, possa parecer travada, né? Mas eu acho que ela é muito contemporânea. Eu achei muito assim. Sabe aquela coisa que a gente tem em muitos livros de hoje, que a escrita fica um pouco na superfície e que não, e que na verdade isso é intencional, sabe? Que isso é para relatar a opacidade daquele mundo, sabe? Desse mundo que a gente não entende muito bem, que a gente não consegue ver através. E eu vi muito isso, né? Até a Sally Rooney, é, ela tá sendo chamada de Salinger da geração Millennium. então, E o a gente até Salinger, ele tem questionou muito isso. isso, né? Ele. Não sei se Uhum. vocês chegaram a ler o. Eu, pelo menos, não li o Apanhador no Campo de Centeio, eu não li. Isso, então. Ele é um menino que conta ali os dias que ele passa em Nova York, porque ele foi expulso da escola. E aí ele passa uns dias meio que no limbo ali na vida dele. E é tudo com muita gíria, assim, muito com a linguagem do adolescente, né? Uhum. Não tô falando que a Sally Rooney escreve dessa forma, né? Ela escreve de uma forma bem mais Uhum. adulta.
Mas eu enxergo nisso, tipo, o reflexo de uma geração, sabe? Da geração nossa, porque Uhum. ela tem, acho que só tem 29 anos, a Sally Rooney, né? Acho que ela é da minha idade, acho que ela é de 92. É, Eu acho. então, eu também sou de 92. Acho que Ah, ela tem então, por é aí. bastante. E ela é muito É, jovem, né, para ser uma escritora sim, desse tamanho, né? E, sim. e assim, esses flashbacks, eu achei que eu não estava questionando muito como você quando eu estava lendo. Eu li foi uma leitura muito, eu até hoje eu parei, voltei alguns pedaços assim para me lembrar, né, para ficar mais bem fresco. E assim, esses flashbacks, eles têm muito a ver com o que os personagens estão vivendo, talvez não de maneira não tão direta, né? De maneira mais Uhum. indireta com que eles estão vivendo. Mas eu lembro que eu percebi mesmo, até como eu escrevo, eu na minha escrita, no projeto que eu tô trabalhando agora, Uhum. eu trabalho muito com isso, com, tipo assim, o que está acontecendo agora é no tempo, uso o tempo presente, tipo, uso o presente do indicativo, e o que aconteceu no Uhum. passado, eu uso o pretérito. E ela faz Uhum. isso, né? Ela coloca assim, ela tá. A história que a gente tá seguindo, eles estão lá na escola, daí eles vão pra faculdade, daí acontece isso aquilo na faculdade, e aí tem as coisas que aconteceu antes. E às vezes ela salta Uhum. e aí ela nos preenche com aquilo que aconteceu naquele salto, durante aquele salto, né? Sim. E eu me senti bem imersa, assim, eu não achei que me confundiu. Algumas coisas eu tive que voltar, mas é porque eu sou uma leitora meio desatenta mesmo. Eu acho que é Então, mais demérito meu do assim, que dela. eu sou mais como você. Eu também fiquei muito mais presa. Eu sou muito mais do conteúdo do que necessariamente da forma. A não ser que a forma seja muito um impasse e eu não consigo, Evidente, né, assim, ler. né? Muito. Mas a gente também questionou, né? Porque a gente falou, pô, mas será que ela escreve mal ou será que é intencional dela escrever Eu assim, não né? acho que ela escreve mal, não. E Achei, inclusive, é. eu li em inglês, né? Uhum, E eu achei que ela tem umas frases muito coisas, assim. São as frases curtas, uhum, né? E muito coisa, muito limpo, assim, sabe? Aconteceu isso, sim, ponto. Ela pensou aquilo e aquilo e aquilo, ponto, sabe? Muito uhum. coeso, assim. É, tem uns comentários aqui, ó, se você quiser. Aí a gente Ah, perguntou pode muito. ler, vamos ver. Tem da Gabi, que ela falou assim: eu acho que ela é uma boa autora se compararmos com John Green, por exemplo. Mas se compararmos com a Chimamanda, é uma autora iniciante ainda, né? Aí tem a Isabela, que também comentou: concordo, eu na verdade achei a escrita muito crua, independente dela querer mostrar esse mundo que vivemos. Dá para fazer isso com uma escrita mil vezes melhor. Aí a Hum, Gabriela falou um pouquinho da questão do flashback, que ela falou, às vezes ela começa com um flashback e deixa o leitor um pouco confuso sobre quem está falando, de quem é o ponto de vista, né? E aí eu lembro que na discussão até rolou isso, uma das meninas, a Flávia, falou que tem um livro do Saramago, eu não li, mas é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que também é uhum. assim, essa questão de você não saber quem tá falando, e aí tem horas que você tá concordando, mas você não sabe nem com quem você tá concordando, né? Então, Tem mas um eu acho outro. que você vê, um É, escritor no nível do Saramago, ele não faria isso, é. tipo, por distração, sabe? Uhum. Eu acho, Ó, a eu sou Isabela disse dessa que leu opinião. em inglês. Oi? É, então. A Isabela disse que leu em inglês também, eu li em português. E a Lívia Uhum. comentou: me incomodou não saber quem estava. Opa! Quem estava falando, que as pontuações não respeitavam necessariamente as personagens. Você Sim. vê, rolou várias controvérsias, tá vendo, né? Então, É mas difícil, né? é difícil. Para essas opiniões, eu não sei se a Flávia ainda está aqui, que foi minha colega da pós de escrita criativa, que para essas Uhum. opiniões que rolavam nas oficinas de escrita, não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer oficina de escrita, porque assim, então as Não. pessoas leem o texto, é assim, ah, eu adorei isso, aí a outra pessoa fala, nossa, mas eu acho que esse mesmo elemento estragou o texto. É, então, e eu acho que isso que é o legal da leitura Em e o conjunto, interessante, né? Em conjunto. você lê em conjunto, porque o pessoal reparou coisas que eu não tinha reparado. Sim. Eu
conseguir concordar com algumas coisas não. Então, eu acho que também isso é o legal da gente fazer um clube, por exemplo, de leitura, para a gente poder ler alguma coisa juntos, né? Porque senão a Aham. gente fica lendo os nossos livros e não, E só, às vezes né? não discute, né? Sim. É, e aí, você tinha mencionado pra mim que vocês Uhum. discutiram bastante sobre relacionamentos abusivos, né? Sim. E que eu acho que é o ponto, né? Uhum. Eu acho que é um assunto que está muito em evidência e é um assunto que as pessoas têm discutido muito, né? Isso de relacionamentos abusivos. E é E bem interessante, né? Porque, olha, tem uma, deve ser a sua amiga, Felicidade é a Resistência. Flávia. É. Ela falou, felicidade, oficina de escrita é um troço polêmico. Sim, muito polêmico. A gente sobreviveu a 2 anos direto de Então, oficina. Enfim. mas então, sobre os relacionamentos, né? A gente, uma das coisas que a gente levantou na discussão, e aí foi bem interessante, porque a Mariane, ela é uma personagem que incomoda um pouco, ou muito, não Hum, sei. Porque a gente consegue se enxergar nela em algumas situações. Aliás, em todos a gente consegue se enxergar nas personagens, as angústias, enfim. Mas a Mariane, eu lembro que quase, assim, 99% das pessoas que leram falaram assim: nossa, por que que essa menina não foi procurar um terapeuta? É, Por que que ela é sim. apática? Qual o Porque ela é problema? apática, Gente, né? dá vontade de dar um E tapa nela. um chacoalhão. E É. aí uma das meninas, a Moniz, ela até falou, ela falou assim, mas ela é apática porque às vezes ela não enxerga que ela consegue sair desse ciclo, porque para ela é uma Uhum. coisa normal, Sim, né? porque é uma coisa que veio de casa, né? Ela tinha De um casa, irmão, exatamente. um irmão Então, que xingava ela, batia nela, até de fato agredia sim. fisicamente, né? Chegou a E o agredir. pai dela fazia isso com a mãe Sim, normalizava, era né? normal. Passava um pano, era ok. É. Então a gente discutiu bastante essa questão do relacionamento e até a Monize, que é a mesma pessoa que falou, né, dela ser apática e ela não conseguia, ela falou, ela foi perguntar para psicóloga dela a respeito dos relacionamentos abusivos, né? Uhum, E aí a psicóloga dela até comentou, e aí eu até anotei aqui, eu vou ter que, né, usar a minha colinha, que ela fala assim uhum, que numa relação abusiva existem dois papéis, o narcisista e o empático. O uhum. empático geralmente acredita que vai salvar o outro, que vai mudar a pessoa e fica criando essa expectativa de que o outro vai mudar. Então, de certa forma, ali ela ficava naquele relacionamento com o Connell. Ela também não falava, se incomodava, mas acho que vai, né? Não Sim, sei. E aí tinha, né, ó, por mais que seja uma relação abusiva, aquele que sofre não quebra essa relação porque ainda vê algum benefício nela. Por mais surreal que pareça para uma pessoa que está de fora, que é o nosso caso de leitor. A aham, gente vai vendo várias coisas que vão acontecendo, tanto na relação dela com o irmão, que são coisas assim absurdas, sim. quanto, né, na relação dela com o Connell e não necessariamente com ele, outros Tem os outros namorados que ela namorados, né? tem, Ela né? tinha um namorado que era E um bem boy lixo, falta de uma palavra melhor, né? então, Eu não lembro o nome dele. Era um namorado que era bem foi babaquinha, antes da assim. Suécia, eu acho, não é? Isso, antes da Eu não Suécia. lembro o nome dele, acho que era Julian, não era? Ai, não lembro também. Não Ele sei, era tão, tão lixo que a gente nem lembra o nome do cara. nem guardo. Só. E aí, ela fala, né, que todos os aspectos ruins são contrabalanceados por esse benefício, digamos assim, né? E aí, no caso da personagem, exploramos que talvez o benefício encontrado por ela seria conseguir se enxergar através do outro, ter uma personalidade. Ela conseguir Uhum, se sentir como uma pessoa de personalidade, porque ela sempre sim. ficou nessa. A gente até achou engraçado não, né? Mas curioso Uhum, que tanto ela quanto o Connell, eles nunca estão no mesmo patamar. Quando ele tá nunca. muito bem, ela não tá. E Sim. quando ela tá muito bem, ele não tá, né? Exato. Então é Esse é o engraçado ver início do essa livro, né? Eu oscilação, né? tive exatamente esse mesmo pensamento. Desculpa te interromper.
Mas eu tive esse mesmo pensamento, porque no começo, no inicinho, ele era super Uhum. popular e ela era a garota esquisita. Sim, E aí depois eles vão pra faculdade e troca, assim, sim. É surpreendente, gira né? 180 graus, assim. Tipo, ela fica super Sim. popular com o pessoal intelectual, tá lá toda bonita, com namorado, toda não sei o quê, e ele tá lá que não sabe o que faz da vida no primeiro ano da faculdade. Então, é E bem aí interessante. essa oscilação é o tempo inteiro, até o fim. Por isso que dá essa sensação que eu e você tivemos, né? De, meu Deus, mas será que eles vão ficar juntos? Sabe? Será que vai vir Sim, uma e aí você terceira fica. pessoa? Será que, sei lá, né? O que que vai acontecer? E a gente persiste na narrativa, acho que por causa disso, né? Na história, a gente Aham, fica naquela de não, vai acontecer alguma coisa, eles vão ficar juntos. Não, não vão ficar juntos, né? sim. E aí, só para concluir a questão do relacionamento abusivo, Aham. ela colocou, também falou a questão de quem sofre o abuso só consegue quebrar o ciclo quando percebe que o benefício não suplanta mais todos os malefícios, né? Uhum. Então, Sim. e além disso, quem fica na posição de empático também demonstra um lado punitivo, no sentido de merecer estar ali. Tipo, eu mereço sofrer, Aham. porque minha mãe sofria. Então, por que que eu não vou sofrer, né? Sim. E a Mariane, ela é muito essa pessoa, né? Ela é muito masoquista. Sim, sim. Ela é uma pessoa que, por um lado, é engraçado, eu tava pensando hoje. Ela, por um Uhum. lado, ela não tá nem aí porque as pessoas pensam dela, né? Principalmente na época da Uhum. escola. Ela, ai, dane-se, sabe? Eu sou quem eu sou e é isso. Mas ao mesmo tempo, Uhum. quando ela vai se relacionar com as pessoas, ela tem isso de parece que tem até um certo prazer em ser destruída, né? Sim. E E são várias as cenas, e tem algumas que a violência é mais palpável, digamos sim, assim, né? Que como é a cena com o irmão dela. E sim. tem outras que são umas violências, assim, acho que é um episódio que ela tá dando um jantar, não sei Isso, aonde. acho que é na casa E, dela, que tem esse namorado e besta aquele aí. boy lixo lá falando Uhum. várias groselhas, e você fica assim, cara, você não precisa disso, Por que que você tá com esse né? cara, sabe? E muitas vezes eu percebi que era muitas vezes assim, tipo, ah, ele não me quer, então o Conan não me quer, então eu vou pegar o primeiro que aparecer aqui. E ele também. Aí ele ao mesmo tempo também, ah, ela tá com aquele cara lá, então eu vou pegar a primeira que aparecer aqui, apesar de não ter nada a ver, sabe? Mas ele ainda foi buscar ajuda, Foi, no né? final ele O vai Conan fazer ainda foi terapia e tal. buscar ajuda, Apesar de então ser acho uma que ainda. coisa bem torta, né? Tipo, aquela coisa Uhum. de você preencher. Eu detesto aquilo de preencher formuláriozinho, né? Dizendo qual é o seu Sim e nível. não, né? Sim, mas às É vezes uma não, mas às enquete do vezes sim Instagram, também. poxa, que isso, né? Formulário de tipo, qual é o seu nível de vontade de se matar de 0 a 10? Tipo, sabe? Então. Enfim, é o método que eles utilizam lá. Parece que às Uhum, vezes funciona, mas a gente fica se sentindo muito. A gente mesmo que a gente que é de humanas, né? A gente. uhum, E que lê demais também, né? A gente às vezes leva um pouco da ficção para nossa vida. Então a gente fica, tipo, levando as questões, as indagações filosóficas para preencher o formulário. Aí você não sabe? E é, esse personagem, ele é assim também, né? Ele no finalzinho, ele vai publicar um texto que ele vai ser escritor, né? Vai iniciar a carreira de escritor. Aliás, aquela cena que ele publica o livro, um texto numa revista, eu me uhum. identifiquei muito com aquilo, gente. Que você lê publicado e você fala, mas por que que eu escrevi isso? Tá tudo errado, quero corrigir, Jesus. Essa Ó, tem uns sensação dele foi comentários muito aqui. real pra mim, eu até dei risada, assim, lendo. Tem uns comentários aqui, ó, que a Uhum. Lívia falou que ela tava com tanto bode do Connell que ela achou maravilhoso quando a Mariane ficou popular, né? Porque Nossa. realmente tá tão. E, né? E aí a Isabela endossou, disse que também sentiu assim. E a Gabi falou que a única forma de amor que ela conhece é com violência. E até Exato.
E ela falou Exato. até nas amizades, que ela não lembra o nome da personagem, que é uma amiga dela que começa a fazer brincadeira com ela e ela aceita. Ela Sim, ela não fala começa meio nada. que falar assim, porque seria legal a gente fazer homenagem, não sei o quê, com o Connell. Ela fala, ai, não, nada a ver. E a amiga fica meio que. É essa amiga que vocês estão falando? Acho que é. Ela tinha duas amigas, né? Ela tinha uma amiga que era mais legal, assim, Mas que, tinha uma que ela era mais chatona, que, né? é, Não que era chatona, meio mas assim, besta, que que ficava falava botando ela que. pra baixo, né? Isso, é. E depois no final que todo mundo se afastou dela quando ela brigou com aquele namorado, que ela ficou Sim. sozinha, né? E essa, Uhum. só tinha essa amiga que depois virou lésbica e tal. Uhum. Enfim, e que mais? Mas Mas uma coisa que assim, eu acho você que. fala, fala. Oi. Não, desculpa, pode falar. Nada, é que eu só assim, uma coisa que tá passando pela minha cabeça é que não, eu não tinha Uhum. colocado o Uhum. relacionamento entre ela e o Connell, talvez seja uma, enfim, alguma coisa minha aqui. Mas eu não tinha colocado na minha cabeça na chave do relacionamento abusivo dela e do Não, Connell. não é o do Connell com ela. Tem algumas coisas que, assim, não que seria abusivo, porque não. Acho que eu, pelo menos, não vi com esse olhar e a gente também não discutiu tanto nesse sentido. Acho que a gente ficou muito mais nos outros relacionamentos da Sim, Mariane sim, sim. Não só os e amorosos, né? Todos não eles. só os amorosos, é. É. Mas o Connell é interessante que ao mesmo tempo também, né? Aí foi uma percepção minha, né? Ao mesmo tempo em que eles têm todos esses vai e vem, não sei o quê. É, a Gabi falou que pode não ser abusivo, mas é um pouco tóxico, porque ele Sim, também nunca tóxico, assumiu diferente de ela. abusivo, né? Eu acho É, que e tóxico é ele porque nunca eles não se assumiu ela, só no comunicam. final. É, sim. Só... Porque, Então, tipo, eles não se comunicam, eles entre si. Aquela cena que ele vai passar o verão em casa por uma questão financeira lá, por uma coisa da bolsa uhum, dele, enfim. E ele fala que ele vai ter que. Não, é o contrário. Ele vai ter que ficar em Dublin. Não, não, é isso. A Mariane vai ficar em Dublin e ele vai ter que voltar pra casa porque ele não vai ter alojamento em Dublin. Acho que é isso. E uhum. aí, e aí ele não consegue falar isso. Se perguntar pra Mariane se ele pode ficar no apartamento dela durante o verão. E, tipo, não consegue comunicar isso porque ele vai achar que vai ser uma folga, que ele vai estar sendo folgado com ela porque ela tem dinheiro e ele não tem, e aquela coisa sempre no meio do relacionamento, a diferença social, né? Mas eu pensei, gente, mas bota as cartas na mesa, fala assim, então eu estou desconfortável com isso, mas eu vou ter que voltar pra lá. E a situação é essa e aquela, sabe? E eles não Mas se essa comunicam. E é. aí eles terminam porque ela acha que ele não queria ficar com ela no verão, sabe? Que ele voltou pra casa porque ele Sim. quis. Porque, gente, mas. Não. Olha, muitas vezes eu falava assim, mas custa falar. O que, que vai acontecer se você falar, né? E Sim. acho que a Maíra colocou aqui uma outra, é uma amiga nossa que também é do clube, que ela falou assim: na minha leitura, ela e o Connell vivem uma codependência amorosa. Aham. Por isso é Sim. tóxico. E ele É. sabe do poder psicológico que exerce sobre ela, né? Sim. Então, não necessariamente abusivo, como os Não. outros relacionamentos dela, Sim. mas tóxico, com certeza, né? Sim. É porque lá no início ele via a Mariane, né? Ele era Uhum. a única pessoa que a via fora da escola e que via que ela era Sim, uma. E que enxergava nela uma pessoa legal, né? E ao sim, contrário de todo mundo, né? Todo mundo rechaçava ela, inclusive a família dela, né? é verdade. E E outra ele sabe do personagem, poder. uma personagem que eu gostava, que eu gostei muito, é a mãe dele, a mãe do Conan. A Lorraine, né? É, ela é muito Ela é legal, muito né? legal. Acho que ela é a única personagem centrada nesse livro inteiro. É, e é interessante, né? Porque ela se mantém assim, você vê que ela faz um papel que ela não. Ela nunca passou muito pano pro filho, Não, né? Ela não fica passando pano para ele. E, mas ao mesmo tempo ela também não se mete muito na vida dele. Ela deixa não. ele quebrar a cara e, né, enfim. Ela Sim, é uma personagem bem interessante. A é gente mesmo. Porque. E ela achou foge. uma boa personagem.
Sim, e ela foge muito do clichê, porque ela é uma faxineira e ele fica meio que sugerido que ela tem uma família não muito boa, né? Assim, que Uhum. tinha criminalidade na família dela, uma pessoa que foi presa e tal. É, que eu lembro de ler isso nas entrelinhas, não lembro se estava muito explícito. E mas ela super trabalha, ela super criou o filho dela de uma maneira assim, ela se comunica com o filho dela, né? E que eu acho É, que na isso não é. verdade, Oi? ele é mais afetado pelo que ele acha que tipo, que a mãe pensa do que necessariamente o que a mãe pensa, porque ela Sim, sofreu um monte de preconceito por ser mãe sim. solteira, blá blá Uhum. blá blá blá. Então ele ficou muito mais complexado do que necessariamente ela, né? Sim, porque ele Porque convivia com os riquinhos na escola, né? Então, é, eu acho que isso passou muito pra ele, né? Mas eu acho que, comparado com as outras figuras paternas que tem no livro, porque os pais da Mariane, eles são tão invisíveis que eles quase nem aparecem, né? sim, Em cena, felizmente assim. talvez, né? Felizmente, pra gente não ficar com mais raiva, né? Sim, Mas pois é. Mas é a engraçado Gabi, isso, né? Porque os nossos pais, por é, mais que eles estejam longe, estejam ausentes, ativamente, eles exercem, né? Uma força sim. na E maneira até como a na gente questão age. E a questão como a gente se relaciona, que foi também outra coisa que a Aham, psicóloga da Muniz acabou falando, que muitas vezes a gente busca nos relacionamentos amorosos a reparação de uma relação familiar, né? sim. Então, às vezes ela se sujeitava para reparar, tipo assim, ah, mas na minha casa não dá tudo certo, mas agora vai dar certo, né? Aham, Nesse é, relacionamento, né? sim. Então é um pouco isso. Tem um comentário da Gabi aqui, olha, o Hum. legal do livro é que fala sobre as aparências e como as pessoas agem por aparências, tipo o Conan na escola, Sim, porque realmente ele é todo popular, todo, mas ele é um cara legal, assim, sim. digamos, ele tenta ser amigo da Mariane, mas também ele não pode falar para todo mundo que ele é amigo dela porque ela é É, estranha, e aí né? eu vou me Então, queimar se eu falar que eu tô ficando com é, ela, né? Aquela coisa adolescente. Eu vi muito nas críticas ao livro, nas críticas nas resenhas, assim mesmo, sim. falando que era muito sobre a força do primeiro amor, desse amor adolescente. E que não necessariamente acontece na adolescência, mas esse primeiro baque de Sim. você encontrar uma Sim. pessoa que mexe com você de verdade, sabe? E Uhum. eu enxergo muito isso, porque é tudo muito passional, ninguém pensa ali, sabe? Não, Porque não quando pensa, não você. fala, é muito passional mesmo. Pois é, e ninguém reflete, sabe, sobre o que eles estão Exatamente. falando, o que eles estão agindo, por que eu tô fazendo isso? Peraí, eu preciso botar as cartas na mesa pra Mariane aqui por causa do negócio do verão e tal, e a gente precisa se Uhum. comunicar. Ninguém, eles só ficam mergulhados na insegurança, né? E é o que a Lívia comentou aqui, que é, tem até um lance de uma parte que ele fala que se ele soubesse que ninguém se importava dele ficar com a Mariana, eles poderiam ter ficado juntos. Ou Sim, seja, é aquela coisa de. Tanto é que acho que é no último capítulo mesmo, né? Que a Mariane fala que finalmente ela tinha virado uma pessoa normal, porque ela tá, aham, tipo, ninguém sabe quem ela tá lá na faculdade, mas ela come no refeitório, ninguém fala nada. Então, tipo assim. Mas desde o começo pode ser que fosse assim, mas é que também eles talvez ficaram alimentando a narrativa inteira e aquele aham, período de tempo inteiro de que tá todo mundo se preocupando com eles como se eles fossem os únicos, as únicas pessoas do planeta que todo mundo presta aham, atenção neles. E não, sim, né? sim. E esse Então, título? O que vocês acharam? Vocês comentaram, chegaram a comentar alguma coisa sobre o título? a gente falou mais da capa, eu acho. Do título, eu não. Então, porque eu É. fiquei procurando ver se eles falavam sobre alguma coisa que conectasse diretamente ao título, né? E eu acho que tem uma menção, uma hora que ela fala, ai, por que que ninguém, nenhuma pessoa normal gosta de mim, sabe? Eu acho que foi Uhum. isso. E porque eu não tenho um relacionamento normal, sabe? Mas ao mesmo tempo você olha e você fala, gente, mas quem é normal, sabe? Então, acho que talvez, não sei, agora você falando me veio isso na cabeça. Acho que talvez a questão de eles são pessoas normais, eles
é uma história sobre pessoas normais, que têm Sim, medos, que têm angústias, tem que defeitos, sofrem, muitos, né? né? E. E pode, que às vezes ficam deprimidas, né? A Uhum. Lívia falou que tem uma menção no livro, sim, sobre isso, mas ela não lembra a página. Eu também É, eu também não. não lembro de ter anotado. A gente falou mais da questão da capa mesmo do que O que que vocês comentaram sobre a do... capa? Então, a gente achou interessante que a capa, tanto do inglês quanto do português, manteve a mesma, né? Que é aquela Uhum. lata de sardinha. E Sim. tá os dois ali dentro. E aí a Maíra, ela chegou a pesquisar que o enlatado é aquilo que conserva em média 5 anos, que é Ai, justamente o sério? tempo do livro, 5 anos. Que Geralmente os enlatados legal! duram 5 anos, né? E a questão, a gente também falou um pouco dessa questão de enlatar o relacionamento. Então, esperar que o relacionamento venha pronto, né? Então, que nem Uhum. uma latinha que você só abre e bota no prato, Sim, entendeu? sim. E E não é não isso, é né? bem assim, né? Eles tentam, mas nunca tá pronto, nunca tá ok, E, né? e também outra coisa que a gente talvez falou que poderia ser é tentar conservar uma coisa que nunca existiu, de Uhum, fato, porque sim, eles nunca assumiram nada e tal, né? sim. Então, mas É, eu achei o negócio dos 5 anos o mais sensacional, porque eu falei assim, gente, isso sim! foi, ó, uma sacada show. Parabéns pro designer. Sim, Então, e uma coisa que lata de sardinha pra mim passa uma coisa muito claustrofóbica, né? Porque a gente tem essa expressão acho que em inglês também tem alguma coisa parecida de lata de sardinha, de que são, sei lá, aquela sensação de, sei lá, metrô às 6 da tarde, assim. sim, sim. E é uma coisa um pouco fóbica, né? Desse relacionamento deles dois, porque não tem outros personagens muito relevantes, assim, muito coloridos, né? São só eles dois e só eles dois. Sim. É verdade. Tanto é que os outros, eu até anotei nas minhas anotações, quando eu terminei de ler o livro, foi uma das coisas que me incomodou, que eu falei assim, ó, o nome do boy lixo era Jimmy. Aham. E Então, aí eu coloquei são assim, tão apagados que a gente nem lembra os nomes. A gente lembra o nome da Marianne, do eu Conan coloquei assim, e o da que Lorraine aconteceu só. com Ellen e Jimmy? Eu É, escrevi assim na minha anotação, o que aconteceu? é, Porque, né, é bem isso mesmo, a gente fica mais nos dois ali mesmo, no sim. foco dos E dois, você dentro. e você acha que ele é contemporâneo? Assim, eu vi bastante discussões sobre isso, que eles refletem uma forma como a gente da nossa geração se relaciona. Esses relacionamentos meio líquidos, meio desencontrados, assim. Mas eles são líquidos, porque você vê, teve bastante coisa in between ali, mas eles sempre voltavam. Então não sei se é Sim. exatamente, né? Sim. Mas E eu acho que o final, ele é muito em aberto, né? A gente sabe que sim, ele. Bom, acho que todo mundo que chegou na live até aqui já leu o livro, né? Então, o sim. fim é que ele vai para os Estados Unidos fazer o MFA lá, né? De escrita É. criativa. E ela fica na Irlanda. E aí, na minha Sim. cabeça, eu não acho que eles terminaram. Eu acho que eles ficam nesse vai e vem indefinidamente, assim. Até resolverem, se resolverem, sabe? Se... Até o dia que eles resolverem falar um pro outro, né? Porque, pelo Sim. amor, né? Ou assim, sei Ó, lá, resolvem casa. Vocês já assistiram? Ai, não vou lembrar agora o nome do filme. É um filme britânico também que passa na televisão, que é muito parecido. Passa bastante na TV. Que é um casal que é assim, se conhece na escola e a vida vai e eles nunca conseguem ficar juntos. É um desencontro eterno, será que é o assim. livro? Será que é o livro que a Melissa resenhou semana passada, Um Dia, Oi? Será com que? a Anne Hathaway? Não, não é com A Anne Melissa Hathaway. fez um. Eu acho que é a Acho que é Lily Anne Hathaway. Não. Não. Eu não sei, eu sou meio ruim Ah, eu também eu de filme, sou pra você ruim de ver. nome de Então. filme, mas é aquele um nome bem. Sabe aqueles filmes de sessão da tarde, assim? É um nome nesse Uhum. estilo que você não guarda. É, não sei, não Enfim, lembro, mas e eu lembrei tem uns bastante comen... desse filme. é, tem uns comentários aqui, ó, que Uhum. a Gabi falou que algumas coisas que eles vivem parecem bizarras, mas na verdade é mais normal do que pensamos. Aham.
por sim, isso do título, talvez, Pessoas Normais. Acho que esse comentário foi quando a gente estava falando do título. sim, sim. E no refletir da geração, a Lívia comentou, né? Eu acho que reflete a geração no sentido de se importar com a opinião dos outros. Porque, de fato, Aham, a gente se demais, né? preocupa demais e tem toda essa questão das redes sociais, Aham, etc. sim. E tem um outro comentário da Isabela. Eu acho que é uma ligação muito forte. Peraí. Acho que é uma ligação muito forte entre os dois, seja pela codependência ou não. A gente comentou na discussão que os temas não são exatamente contemporâneos, pois são coisas que sempre existiram. Realmente, Sim, é verdade, isso é realmente, verdade. realmente sempre aconteceu, mas enfim, ela É uma coisa que trouxe está a em discussão. evidência, parece, na nossa Sim. geração, E ela né? não, eu acho que a Célia, ela se colocou numa posição, tanto, né, a narrativa dela, ela não fica talvez questionando muito, né? Porque, por exemplo, tem narrador que poderia questionar por que que Mariane se sentia assim? Por Uhum. que que ela aceitava? Isso quem tá fazendo é muito mais a galera de humanas que tá lendo, né? É, Porque sim. ela, na verdade, joga ali para você e tanto é que ela deixa aquele final em aberto Uhum. para você pensar, será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão? Será que ele vai voltar? Será que ele não vai, né? Sim. E e a Gabi falou do livro do filme, acho que é simplesmente acontece. Isso mesmo, esse Eu nunca título bem assisti, vou genérico. até anotar. Realmente, bem É, eu vou até anotar. ele é bonitinho, assim, mas dá um certo nervoso, como esse livro, né? Que você falou que todas as meninas tiveram uma É, reação muito, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo, sabe, com esse livro? Porque dá sim, uns mixed feelings, assim. Ao mesmo tempo que sim. você fica feliz, ai meu Deus, fica junto, por favor, não faz nenhuma merda, sabe? Mas É, ao mesmo tempo você sabe que não vai durar, né? E, enfim. é. E outra Então, coisa. Oi, fala. não, só para complementar aqui, que a Isabela falou que, apesar de ser temas que sempre existiram, hoje em dia a gente fala mais sobre esses assuntos, Sim, né? é, tá em Então, evidência na nossa tá mais em geração, né? evidência, né? É. Mas acho que era isso, pode ir. Não, então, o que eu ia falar é que muita gente tem, eu vi nas críticas, né? As pessoas têm elogiado as cenas de sexo do livro. Então, a gente não discutiu necessariamente isso, Uhum. mas eu fiz um compilado com as anotações de todo mundo, mas a gente não chegou a discutir as cenas de sexo. Mas eu, Mariana, fiquei com um pouco de sensação de será que ela colocou isso para dar um ibope? É, Não pode sei, ser. sabe? Mas eu acho que essa falta de pudor, assim, de E narrar teve ali mais as gente relações. que colocou. Teve Oi. gente que colocou questão da. Tô vendo aqui, ó. Teve uma das meninas que colocou, ó, normalidade de exposição do corpo. Hum. Teve uma outra colega que também. Que Uma também é outra uma amiga coisa que muito da nossa colocou. geração, né? Normalidade de exposição do corpo. Porque Sim, hoje em dia o sim. pessoal anda aí no carnaval seminu e é isso, né? Ninguém liga. Uhum. Na internet também. E tem uma outra anotação também, ó. Ela quer mostrar o que há entre as personagens ou quer vender livro pelo erotismo da conta, da Ah, coisa, eu não enxerguei dessa né? forma, porque eu achei as cenas muito Mas eu não sei, a bonitas. gente não discutiu isso, na verdade. Sim, Aí você acho que mas. você pode falar um pouco É, mais. não, então, eu achei, na minha opinião, eu achei as cenas muito bonitas, muito bem feitas, porque uma das coisas que a gente, um dos clichês até do ensino de escrita criativa, é que Uhum, as cenas de sexo são muito difíceis de escrever. Então, se não ficar bom, se ficar uhum, brega, tira, sabe? Coloca assim, e aí uhum, eles se deitaram no sofá, espacinho, 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 vai pra outra cena, sabe? Subentendido. uhum, E eu acho muito legal que ela faz a questão de não usar essa muleta do espacinho. Porque a gente, querendo ou não, o sexo faz parte do relacionamento, né? Então a gente vê a uhum, maneira como esses personagens transam, faz parte da gente entender aquele relacionamento que tá em foco, né? E eu achei as cenas muito uhum, bem escritas, muito. Ela move de uma maneira muito. Se move de uma maneira natural, sabe? Entre as cenas normais e as cenas de sacanagem. sim. Que não dá pra gente chamar de sacanagem, porque não,
na minha opinião, Não é não nada. tem esse ponto de ser erótico, sabe? É só de tô ali, tô mostrando, sabe? Faz parte. É. Não vou botar uma tarja, uma censura nisso, sabe? Enfim, essa foi a Talvez minha seja um pouco experiência. da nossa geração, talvez, né? Que a gente nem Sei. liga, sabe? Mais pra É isso. normal, Pra né? pudor, né? Não sei. A gente Foi uma. assiste série da HBO com a mãe do lado, sabe? Então, aí foi que nem eu te falei, a gente não chegou a discutir isso, mas ó, tem a Maíra que colocou aqui, ó, eu também gostei das cenas um pouco mais eróticas. Uma das que eu gostei foi daquela tentativa da professora com o Conel bêbado. Sim! E a Maravilhosa. Lívia, a Maíra falou que gostou pela forma, e a Lívia, Sim, ela achou bem descrita também. sim. Ela concorda com você. É. Eu, E é muito difícil, gente, sério. É muito difícil escrever cena você como de. escritora sabe, É, né? então, A porque Isa também é falou muito que de complicado. fato foi bem natural. É que, bom, na verdade ela acaba não vendendo o livro. Bom, se ela estiver vendendo o livro pelas cenas, só disso, pelo amor, né? Porque tem É, muito mais porque coisa no livro, né? tem coisa muito mais pesada pra quem tem interesse nisso, né? Tipo, Sim, quem compra livro por mas isso. mas a gente também não sabe, né, também como que eles vão explorar isso na série. E aí também fica Sim, aquela coisa sim. de a série é melhor que o livro é É, melhor que a não, então, série, eu né? vi na internet, no Guardian, que eles estavam elogiando muito, cobrindo de elogios a série e tal, e Uhum. falando que a série é uma outra experiência. E que eu achei muito legal, porque as pessoas Uhum. têm muito essa trava de que a série tem que ser, o filme, a adaptação tem que ser igual. Mas não é, sabe? É uma outra Uhum. experiência. É Então, outra linguagem, né? então. E aí diz que a Sally Rooney estava envolvida, então a gente confia, né? Uhum. A E. gente comentou sobre a série, na verdade, que eu mandei, a gente descobriu que ia, né, ser lançada e tal, aí eu mandei o trailer, aí uma das meninas até falou, eu não sei se eu quero passar pelo De sofrimento novo. de novo, sabe? Mas Sim. pode ser que seja um pouco diferente também a abordagem, né? Sim, pode ser, porque eu fiquei pensando, gente, mas não acontece coisa suficiente pra fazer uma série. Tem que inventar uns bafos aí, assim, umas É que histórias, uns nem foi storylines, com o assim. conto da Aya, né? Você vê que o conto da Sim, Aya super arrastado, pegou né? a essência do livro, a essência, Sim, e na série mandou brasa, mandou né? ver, Até foi a Isa que falou isso, que não quero É, sofrer de novo com a série. sim. E Então, o Contaé parou no primeiro livro, a primeira temporada, o resto tudo da cabeça dos uhum, roteiristas. é. A Então, Maíra falou, a fala. Isa falou que não sabe se gostaria de ver a série, né? Foi ela que fez esse comentário. Hum. E a Maíra comentou: eu não gostei da escrita, mas gostaria de ver a série porque achei o enredo. Opa! Porque achei um enredo que pode gerar uma boa produção Sim, audiovisual. sim, são temas relevantes pra gente hoje, né? Sim. Então, E aí, temos um minuto praticamente, tá? Vamos deixar o Instagram cortar a gente aqui. A gente vai até beleza. onde for. Só tem um comentário aqui da Helena Reis Real, que Hum. falou: prefiro a sexualidade escrita nas entrelinhas. Perde-se muito quando a obra não deixa espaço para subjetividade. É, eu também acho. Eu acho que tem muita coisa que é legal Sim. você deixar subentendido, mas Eu acho que o livro, né, deixa esse espaço, não? no final, né? Com esse É. final, eu gosto muito de finais abertos, porque a vida é aberta, né? A vida não tem um final Uhum. feliz. Tipo, a vida Mas não tem você, fim. sobre a questão da sexualidade, você acha que você concorda com a Helena? Ah, eu acho Não. que não. Eu acho que talvez pudesse assim, subentender algumas coisas, Uhum. mas eu acho que é legal esse não pudor, sabe? Vou botar o espacinho, a reticências, porque não quero mostrar essa cena, porque minha mãe vai achar feio, sabe assim? Uhum. Eu acho isso legal, de você estar ali no quarto do casal, na intimidade, no meio da cama entre eles, sabe? Sim, entendi. Enfim. Então é isso, gente. Se tem alguém dos meus seguidores aí, sigam as meninas. Clube Travessia tem muita dica legal E se todo dia. galera que me segue, que me segue não, que segue o nosso clube,
siga, por favor, também a Vitória, que desenvolve Sim. um trabalho muito legal, assim, É, tento para mim foi misturar, uma tento grande misturar as duas descoberta coisas. o seu Instagram, um conteúdo muito legal e assim, coisas que eu não conhecia, não fazia parte da minha realidade, né? Então, Sim, é isso que eu parabéns, tô tentando, Vitória, e assim, agradeço muito o trazer convite. pessoas para dentro da minha bolha através da literatura, entendeu? Vamos ver se Show. E eu gosto demais Isso das aí. dicas de vocês, os projetos dos contos brasileiros. É muito legal acompanhar Ai, que vocês, legal. adoro. E já fico, em nome das meninas, já falo aqui.